Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus estejam com todos nós, nesta manhã sublime de luz, em que os corações vibram nesse diapasão de fé, de esperança e de coragem, procurando harmonizar os nossos pensamentos para que nós todos possamos alcançar as vibrações de nossos benfeitores amigos. Hoje nós vamos ler necessidade da encarnação e vamos ler também a questão do item 24, que é limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes em grau mais elevado. É diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados à Terra de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda a parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiados. Se considerarmos do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que eu ligo o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Amado Jesus, querido Mestre, que nessa manhã sublime de luz, nossos pensamentos podem se unir numa vibração de amor, de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, nos fortalecido e nos sustentado. Mestre querido, amparai os nossos irmãos em dor. Há quantas dores, desesperos, quantas aflições, Senhor, que as nossas vibrações alcancem um pouco mais de cada um de nós, aos familiares que necessitam, como também a todos aqueles, Jesus, que os nossos pensamentos buscam nesta noite, aqueles que se encontram nos hospitais, que eles sejam assistidos e amparados. Ó Mestre, quanta bondade, quanta luz desce sobre nós durante esses momentos felizes de prece. Que a bondade e a misericórdia do vosso amor, Senhor, se estenda sobre todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, quais os limites da encarnação? Nós sabemos que a encarnação, ela não tem um limite preciso. Isso vai depender do esforço de cada um de nós para vencermos as nossas lutas e o nosso planejamento reencarnatório. Se nós tivermos uma vida balizada no bem, nós vamos observar que o nosso corpo perispiritual vai modificando a sua vibração, diminuindo, portanto, a materialidade em que vivemos. Em certos mundos que são os mais adiantados do que a Terra, nós percebemos que o perispírito não é mais grosseiro, quer dizer, nós, espíritos que estamos a caminho da evolução do processo ascensional,
nós vamos purificando, nós vamos nos educando. Educar o quê? Mudando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar e também os nossos sentimentos. Quanto mais de acordo com a lei de Deus estiver o nosso pensamento e os nossos sentimentos, nós vamos subindo na escala evolutiva e nós vamos retirando as referências doentes do nosso perispírito, trazendo luz a cada um deles, a cada um de nós, a cada perispírito que é esse corpo fluídico que liga o meu corpo físico ao meu espírito. É esse corpo intermediário que ele vai se desmaterializando à medida que nós vamos evoluindo e vamos modificando a nossa forma de pensar, tornando mais diáfano os nossos pensamentos e tornando mais diáfano o nosso corpo perispiritual. Nós sabemos que a educação do espírito nos permite enxergar isto com outros olhos, porque quando nós olhamos a vida como espírito, nós passamos a ter força e lutar para a nossa espiritualização. Espiritualizar a existência é dar prioridade a tudo que é divino, a tudo que é espiritual, para que nós não percamos tempo nas questões grosseiras da matéria, mesmo sabendo que nós precisamos da matéria, especialmente para nos relacionarmos, para desenvolver as potencialidades do nosso espírito, mas é importante também que a gente aprenda que a reencarnação é um meio divino que Deus utiliza para que nós possamos aprimorar os nossos pensamentos e sentimentos, reeducando e modificando os nossos hábitos e as nossas más inclinações. É importante que a gente reconheça que esse limite, quem vai impor somos nós mesmos, porque a lei é a lei do amor. Enquanto nós não aprendermos a desprender do mundo, as questões do mundo, e vislumbrar uma vida mais tranquila, mais serena, mais confiante, que está dentro de nós, que é o Cristo veio nos ensinar da implantação do reino de Deus, sair dessas ilusões do materialismo para compreender o que seja desprender das questões da matéria, para que nós possamos alcançar os objetivos essenciais que nos levaram à reencarnação. Todos nós temos objetivos espirituais a serem alcançados de acordo com os nossos propósitos. É preciso também que a gente considere que quando nós retornamos ao mundo espiritual, quando estivermos desencarnados, nós, entre uma existência ou outra, que chamamos de erraticidade, nós podemos perceber as nossas dificuldades ou as nossas virtudes, as nossas conquistas, que vai ligar ao grau de adiantamento. Nós precisamos entender que nós estamos no período de transição dos nossos sentimentos para o processo de regeneração acontecer ou ocorrer dentro de nós. É importante que a gente tenha um pensamento mais livre, um pensamento mais confiante de tudo aquilo que o Senhor tem nos ofertado. E nós perguntamos, qual é a necessidade de encarnar, então? Será que a reencarnação é um castigo? Encarnar é um castigo só para os espíritos culpados que estão sujeitos a sofrê-la? Não. Todos nós temos que passar pelo encausto da reencarnação. A passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que possam cumprir o meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus nos confia. Como? Por um planejamento reencarnatório, para que a gente possa fazer um estudo, ainda na erraticidade, de ver quais são as nossas necessidades evolutivas, para que nós possamos estar de acordo com as leis de Deus. É necessário, portanto, que a gente tenha confiança na misericórdia, no amor, lembrando que a consciência é o fórum íntimo do espírito, onde estão as leis, mas a consciência ela precisa estar
junto com a razão, o livre-arbítrio e a vontade, que delibera todo o nosso processo evolutivo. Então, quando nós vamos olhar para as questões divinas, nós vamos sentir quanto Deus é grandioso e quanto Deus é misericordioso para conosco, porque nós vamos ver que a justiça divina, ela age a favor de todos nós. Muitas vezes nós achamos que estamos aqui pagando alguma coisa, estamos em provas, nós precisamos entender que a lei de justiça é lei do amor, não é lei de punição, não é castigo. Então, todos nós que compreendemos o valor da encarnação, de uma existência, nós vamos procurar alinhar o nosso pensamento com as questões divinas. E hoje nós estamos vivendo um período tão difícil, justamente porque estamos mergulhados na matéria, nas nossas ilusões, esquecendo da soberania divina, de tudo aquilo que a providência divina tem nos auxiliado e tem nos dado gratuitamente. É preciso que a gente estabeleça uma relação afetiva com o nosso próximo. É necessário que a gente compreenda o valor da família e estabelecer com todos um campo vibratório, um circuito vibratório de grande intensidade, para que todos possamos nós reconhecermos que a reencarnação ela nos oferece um ponto de partida, mas ao desenvolvimento do pensamento, da nossa caminhada, vai depender das nossas aptidões, das nossas obrigações, para que nós possamos cumprir a mesma lei de liberdade, que é a lei do caminhar, do proceder às ações, de fazer com que a gente possa não vislumbrar horizontes materiais, mas saber que hoje nós estamos semeando, e semear no solo dos corações pede bastante compreensão. E é preciso que todos nós estabeleçamos em nosso ponto de partida pontos de obrigação, para que nós possamos cumprir com tudo aquilo que as leis divinas têm nos concedido. Nós sabemos que no processo da evolução não há privilégio e nem preferência, mas sim uma justiça divina e não injustiça, como muitas vezes a gente pode pensar. Então, a encarnação para todos os espíritos, para todos nós, é apenas um estado transitório. Hoje eu estou encarnada, amanhã eu posso estar desencarnada, e depois eu posso voltar, e por isso eu preciso ser fraterno, fraterna, amar aqueles que estão conosco, porque hoje eu estou como mãe de meus filhos, e amanhã eu posso vir como filha, como irmã, para ressarcir aquilo que eu não consegui nessa existência. Essa é a lei do amor. Ela é a lei que nos concede a reconciliação afetiva, amorosa, porque nós passamos a entender que Deus não nos impõe nada. Nossa vida se subestabelece sobre a questão das nossas escolhas. E também para que a gente possa observar que escolhas são essas e se elas estão de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, aqui nós queremos uma vida fácil, uma vida boa, mas a vida fácil, a vida boa, não vai nos aproximar de Deus, porque nós estamos usufruindo aquilo que estamos semeando no mundo. Então, é importante que cada um reveja tudo aquilo que ele está fazendo, para que a gente possa usar de uma forma mais coerente, mais concisa, com aquilo que Deus nos deu como liberdade, e que nós possamos não retardar a nossa marcha pelas ilusões, mas que nós tenhamos força para que a nossa reencarnação ela seja vista como um processo educativo e não como um castigo, seja pelas dores que carregamos, seja pelas necessidades que trazemos. É preciso que a gente veja que todos aqueles que compartilham conosco de uma reencarnação, ele tem
justamente um sentimento por nós. Ninguém pode viver sem essas relações, sem esses relacionamentos que fortalecem uns aos outros, que transmutamos as nossas energias. Então, daí nós vamos ver que o homem, enquanto está encarnado, ele está tendo a grande oportunidade de sair do estado mais primitivo para avançar no estado mais espiritual. Por isso, Eurípides tem nos mostrado que é necessário espiritualizar a nossa existência. Se nós formos analisar bem essa questão da necessidade da reencarnação, nós vamos perceber que a mesma coisa acontece com o escolar, que nos mostra que não chega aos assuntos superiores, senão depois de haver percorrido as séries das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exigem, são um meio de um estudante alcançar o fim e não um castigo que lhe inflige. Isso é um processo natural, a busca do conhecimento, mas também a busca de uma estruturação de um pensamento que move os nossos sentimentos a serem modificados. E quantos irmãos nossos desconhecem isso e vivem mergulhados na negligência, na preguiça, sem compreender aquilo que Jesus nos disse: muito é dado, mas muito será pedido. E o que nós temos a oferecer? Então, nós não estamos mais numa situação primitiva. Então, nós precisamos entender, se nós tivéssemos só uma reencarnação, ou só uma encarnação, nós não teríamos meio de crescer, de evoluir. Então, por isso, hoje, a gente precisa de compreender o valor da reencarnação, que não acontece só no mesmo planeta. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos alcançando e desbravando mundos mais felizes. Agora estamos sendo convidados a regenerar os nossos sentimentos, para que possamos entrar num processo novo. A Terra se despede da noite escura, das nossas ilusões, do materialismo, para buscar a grandeza da essência divina, como um mundo de mais alegria, de mais coerência, de mais fraternidade e de mais solidariedade. E com isso nós também estaremos compreendendo os direitos que cada um de nós temos. E isso acontece na base do laço da família, onde nós temos esse apoio natural daqueles espíritos que reencarnaram para nos auxiliar. Não é só nós que auxiliamos, somos muito mais auxiliados do que auxiliamos o outro. E com assim, fica assim a nossa mensagem desta manhã, pedindo a Jesus que compreendamos tudo aquilo que vimos fazer, que viemos fazer, e perguntar para nós o que temos feito para o nosso progresso espiritual. A vida, a reencarnação, a existência não é uma viagem fortuita, é justamente uma peregrinação para novas oportunidades. É o retorno à escola divina e não ficar presos ao hospital que somos todos doentes, porque já conhecemos o médico de nossas almas, que ele pode nos ajudar e pode nos curar. Que Jesus nos ampare, amigos, e que nesta hora fraterna e amiga possamos receber o passe dos nossos benfeitores amigos. Ó Senhor, que cada um saiba fazer as suas rogativas dentro das leis que regem a nossa evolução. Fluidificai as nossas águas, colocai nela o lenitivo que tanto necessitamos. Que possamos, Jesus, sentir agraciados pelo seu amor. E deixamos nesta manhã de luz o abraço amigo aos corações que compartilham conosco este momento. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.